Olá, meu amigo e amado cristão, uma boa noite para você, que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar com mais uma palavra direto do trono da graça de Deus, que Deus em Cristo Jesus possa lhe fortalecer na fé, esse é o nosso propósito, e eu quero lhe falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela é um retrato pintado à mão por Jesus Cristo para demonstrar a riqueza, né, para mostrar o poder maravilhoso de Deus e o seu amor para com os homens. A graça de Deus, ela nos mostra como Deus é rico em misericórdia, como Deus tem muito amor para com suas criaturas. A graça de Deus, ela nos mostra como Deus é paciente, longânimo, como Deus é amável, tolerante, o quanto Deus olha para as suas criaturas e não os vê como pragas, como pestes ou como qualquer outra coisa que exista de ruim no mundo. Deus não tem essa visão sobre aquilo que Ele criou. Pelo contrário, a graça de Deus está aí para mostrar, para avisar ao homem que Deus está disposto a perdoar. Mas por que a graça de Deus ela é tão importante? Por conta do grau de ofensa e de separação que existe entre nós, os homens, e Deus. Devido a esse grau de separação, a esse grau de distanciamento, Deus só poderia fazer. O homem não consegue mais voltar-se para Deus por conta da sua morte em pecados e delitos. É assim que Deus vê o homem pecador, vê o homem como morto. Então, através da graça, Deus ressuscita, traz a vida de novo para o coração do homem, para demonstração de sua bondade, de seu amor e de sua misericórdia. Nós podemos viver uma nova vida, nós podemos viver uma vida cheia da presença de Deus, cheia da presença de Cristo, cheia da presença do Espírito Santo por causa da graça de Deus. A graça de Deus nos faz viver, experimentar o mundo espiritual. Não deixe de lado o recado da graça de Deus, o favor que é imerecido ao homem pecador. Devido aos pecados, se você notar bem, o inimigo de nossas almas, ele pecou e Deus não perdoou e o condenou. A Bíblia diz que aquele que crer em Cristo e o aceita como suficiente salvador de sua vida, está no céu, mas aquele que não o aceita já está condenado. Ele só vai aguardar a finalização da sentença, para que ele não seja sentenciado à morte. A graça de Deus aparece demonstrando Cristo crucificado, morto por nossos pecados, cumprindo assim o amor de Deus, como em João 3,16 nos diz, e ele nos amou de uma tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas encontre ou tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Deus não tem interesse em ver a destruição da sua criação. Pelo contrário, por isso deixou ao seu filho a manifestação física e viva da graça de Deus. Paulo em Efésios, ele diz no capítulo 2, nos versículos 4 em diante, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Cristo nos deu a possibilidade, com a sua morte, de sermos salvos.
E isso surgiu como um recado, apresentou-se para nós como um recado. E nós recebemos esse recado e nos ajoelhamos e prostramos diante da glória de Deus em Cristo Jesus. E diante da graça de Deus em Cristo Jesus. Você, meu amado e querido amigo que me ouve, que tem acompanhado os nossos vídeos, não deixe a graça de Deus passar pela sua frente, ou passar, entrar nesse ouvido e sair nesse outro. Não deixe que a graça de Deus siga o seu caminho. Pelo contrário, olhe para a graça de Deus. O mundo está aí com suas desgraças e com seus problemas, apresentando suas dificuldades, mas Deus está apresentando o seu rico amor e a sua rica misericórdia. Então, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, se você deseja ter uma vida transformada, mudada, ter uma vida restaurada, não deixe de olhar para o recado da graça de Deus, não deixe de ver a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, porque Deus se interessa pela sua vida, Deus se interessa em modificar a sua história, assim como fez com milhares e milhares e continua fazendo ainda hoje. Então, Cristo morreu para nos dar uma nova vida, e a graça de Deus nos proporciona essa nova vida. Então, que Deus em Cristo Jesus abençoe sua casa e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.